Salve galera, por aqui mais uma vez o professor Chagas e hoje para dar continuidade à nossa segunda aula do Regimento Interno da Câmara Municipal de Goiânia. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreve aí para estar recebendo todas as notificações. Não esquece de apertar o sininho. Se você já é inscrito, deixa o seu like, deixa seu comentário que eu terei o maior prazer de respondê-lo, tá certo? Então vamos lá, dar continuidade à nossa segunda aula. Seção 4. Da renúncia e da destituição da mesa. Artigo 10. A renúncia do vereador ao cargo que ocupa na mesa dar-se-á por ofício a ela dirigido. Artigo 11º. Os membros da mesa são passíveis de destituição, desde que exorbitem das atribuições a eles conferidas por este regimento interno ou delas se omitam, mediante resolução aprovada por maioria absoluta dos membros da Câmara, em votação nominal, assegurando o direito de ampla defesa. Aquela votação em que cada um se dirige à tribuna e dá o seu voto. Não aquele voto secreto, esse voto é nominal. Artigo 12º. O processo de destituição terá início por representação, subscrita por um dos membros da Câmara, lida em plenário e pelo seu autor em qualquer fase da sessão, com ampla e circunstanciada fundamentação sobre as irregularidades imputadas. Parágrafo 1º. Oferecida a representação nos termos desse artigo e recebida pelo plenário, ela será encaminhada à comissão processante. Parágrafo 2º. A comissão processante será constituída de 3 vereadores, marquem esse número, 3 vereadores, sorteado dentre os desimpedidos, e reunir-se-á nas 48 horas seguintes, sobre a presidência do vereador eleitos pelos respectivos membros. Parágrafo 3º. Instalada a comissão processante, o acusado, dentro de 3 dias, será notificado, devendo apresentar no prazo de 10 dias por escrito sua defesa prévia. Parágrafo 4º. Fim do prazo estabelecido no parágrafo anterior, a comissão processante, de posse ou não da defesa prévia, procederá às diligências que entender necessárias, emitindo ao final seu parecer. Parágrafo 5º. O acusado ou seu representante poderá acompanhar todos os atos e diligência da comissão processante. Parágrafo 6º. No prazo máximo e improrrogável de 30 dias, a contar da instalação, a comissão processante deverá emitir o parecer, o qual poderá concluir pela improcedência das acusações, se julgá-las infundadas, ou, em caso contrário, por projeto de resolução sugerindo a destituição do acusado. Seção 5. Do Presidente. Artigo 13º. O Presidente é o representante legal da Câmara nas relações internas e externas, cabendo-lhe, juntamente com a mesa, coordenar as funções administrativas e diretivas das atividades da Câmara, bem como interpretar e fazer cumprir esse regimento. Parágrafo único. Quando o presidente se omitir ou exorbitar das funções que lhe são atribuídas neste regimento, qualquer vereador poderá reclamar sobre o fato, cabendo-lhe recurso do ato ao plenário. Artigo 14º. São atribuições do presidente, além das que estão expressas nesse regimento ou decorram da natureza de suas funções e prerrogativas. Primeiro, quanto às sessões, a linha A. Anunciar convocações das sessões, nos termos desse regimento. B. Abrir, presidir, suspender e encerrar as sessões. C. Passar a presidência a outro vereador, bem como convidar qualquer deles para secretariá-lo, na ausência de membros da mesa. D. Manter a ordem dos trabalhos, interpretar e fazer cumprir o regimento interno. A linha E. Mandar proceder a chamada e a leitura dos papéis e proposições. F. Transmitir ao plenário a qualquer momento as comunicações que julgar convenientes. G.
conceder ou negar a palavra aos vereadores nos termos regimentais. H. Interromper o orador que se desviar da questão em debate ou falar sem respeito devido à Câmara ou qualquer de seus membros, advertindo, chamando à ordem e, em caso de insistência, cassando-lhe a palavra, podendo ainda suspender ou encerrar a sessão, quando não atendido e as circunstâncias o exigirem. I. Chamar a atenção do orador quando se esgotar o tempo a que tem direito. J. Anunciar a ordem do dia e submeter à discussão e votação a matéria nela consistente. K. Anunciar o resultado das votações. L. Determinar, nos termos regimentais, de ofício ou de requerimento de qualquer vereador, que se proceda à verificação de presença. M. Anotar em cada documento a decisão do plenário. N. Resolver qualquer questão de ordem e, quando omisso ao regimento, estabelecer precedentes regimentais, que serão anotados para a solução de casos análogos. A linha O. Organizar a ordem do dia atendendo os preceitos legais e regimentais. P. Anunciar o término das sessões, convocando antes a sessão seguinte. Segundo, quanto às proposições. A linha A. Receber as proposições apresentadas. B. Distribuir proposições, processos e documentos às comissões. C. Determinar, a requerimento do autor, a retirada de proposições nos termos regimentais. D. Declarar prejudicada a proposição, em face da rejeição, aprovação ou proposição idêntica a outra que já esteja em tramitação e disponha de matéria de igual teor, a qual, ainda que regida de forma diferente, resultem em iguais consequências. No caso de se verificar a existência de proposições semelhantes que detenham forma e consequências diversas, embora aborde assunto especificamente tratado em outra proposição, o presidente determinará o sobreatestamento dos efeitos, na condição em que se encontrarem, e os encaminhará à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, para análise e providências descritas no artigo 25, parágrafo 4º, inciso 1 e 2 deste regimento, recebendo em seguida os autos para decisão. A linha E. Devolver ao autor, quando não atendida às formalidades regimentais, proposição em que se pretenda o reexame da matéria anteriormente rejeitada ou vetada, e cujo veto tenha sido submetido. A linha F. Recusar substitutivos que não sejam pertinentes à proposição inicial. G. Determinar o desarquivamento de proposição, nos termos regimentais. H. Retirar da pauta da ordem do dia proposição em desacordo com as exigências regimentais. I. Despachar requerimentos verbais ou escritos, processos e demais papéis submetidos à sua apreciação. J. Observar e fazer observar os prazos regimentais. K. Solicitar informações e colaborações técnicas para estudo de matérias sujeitas à apreciação da Câmara, quando requerido pelas comissões. L. Devolver proposição que contenham expressões antirregimentais. M. Determinar a entrega obrigatória de cópias de projeto de lei a todos os vereadores em exercício. N. Avocar projetos quando vencido o prazo regimental da sua tramitação. O. Determinar a reconstituição de projetos. Terceiro, quanto às comissões. A linha A. Designar os membros das comissões temporárias, nos termos regimentais. B. Designar substitutos para os membros das comissões em caso de vaga, licença ou impedimentos ocasionais, observada a indicação partidária. Quarto, quanto às reuniões da mesa. A linha A. Convocar e presidir as reuniões da mesa. B.
tomar parte nas discussões e deliberações com direito a voto e assinar os respectivos atos e decisões. C. Encaminhar as decisões da mesa, cuja execução não for atribuída a outro de seus membros. Quinto, quanto às publicações, a linha A, determinar a publicação dos atos da Câmara, da matéria de expediente e da ordem do dia. B. Não permitir a publicação de expressões e conceitos ofensivos ao decoro da Câmara. C. Autorizar por meio de assessoria de imprensa a publicação de informações, notas e documentos que digam respeito a atividades da Câmara. Sexto, quanto às atividades e relações externas da Câmara. A linha A. Manter em nome da Câmara todos os contatos de direito com o prefeito e demais autoridades. B. Agir judicialmente em nome da Câmara. C. Zelar pelos prestígios da Câmara e pelos direitos, garantias e respeito devido aos seus membros. Artigo 15º. Compete ainda ao presidente, primeiro, dar posse aos suplentes. Segundo, declarar a extinção do mandato de vereador após procedimento legal próprio. Terceiro, exercer a chefia do Executivo Municipal nos casos previstos em lei. Quarto, executar as deliberações do plenário. Quinto, promulgar as resoluções e decretos legislativos, bem como as leis com sanção tácita. Sexto, manter correspondência oficial da Câmara nos assuntos que lhes são afetos. Sétimo, rubricar os livros destinados ao serviço da Câmara, podendo designar funcionários para tal fim. Oitavo, autorizar a despesa da Câmara e seu pagamento, dentro dos limites do orçamento, observando as disposições legais e requisitando da Prefeitura o respectivo numerário e aplicando as disponibilidades financeiras no mercado de capitais. Inciso 9. Dar andamento legal aos recursos interpostos contra seus atos, de modo a garantir o direito das partes. 10º. Providenciar a expedição, no prazo de 20 dias úteis, das certidões que lhe forem solicitadas, bem como atender às requisições judiciais. 11º. Despachar toda a matéria do expediente. 12º. Dar conhecimento à Câmara, na última sessão ordinária de cada ano, da resenha dos trabalhos realizados durante a sessão legislativa. Parágrafo 1º. O presidente poderá delegar ao vice-presidente e ao primeiro secretário as competências que lhe seja própria. Parágrafo 2º. Para tomar parte em qualquer discussão, o presidente dos trabalhos deverá afastar-se da presidência. 16º. Para ausentar-se do município por mais de 15 dias, o presidente deverá necessariamente licenciar-se na forma regimental. Parágrafo único. Nos períodos de recesso da Câmara, a licença do presidente se efetivará mediante comunicação escrita ao seu substituto legal. Artigo 17º. O presidente somente poderá votar, primeiro, quando a matéria exigir para sua aprovação o voto favorável de 2/3 dos membros da Câmara, excetuadas as votações simbólicas. Segundo, para desempatar qualquer votação no plenário. Parágrafo único. Será computada para efeito de quórum a presença do presidente no plenário. Seção 6. Do vice-presidente. Artigo 18. O vice-presidente e o segundo vice-presidente são, pela ordem, os substitutos do presidente em suas faltas, ausências, impedimentos ou licença, ficando nas últimas hipóteses e também pela ordem investida na plenitude das respectivas funções. Parágrafo único. Compete ainda ao vice o desempenho das funções de corregedor da Câmara. Seção 7. Dos secretários. Artigo 19. Compete ao primeiro secretário: primeiro, constatar a presença dos vereadores ao abrir a sessão, confrontando-a com o livro de presença. Segundo,
fazer a chamada dos vereadores nas ocasiões determinadas pelo presidente. Terceiro, ler a ata e o expediente. Quarto, fazer a inscrição dos oradores. Quinto, superintender a redação da ata, assinando-a junto com o presidente e o segundo secretário. Sexto, redigir e transcrever as atas das sessões secretas. Sétimo, assinar com o presidente e o segundo secretário os atos da mesa. Oitavo, auxiliar a presidência na inspeção dos serviços administrativos da Câmara Municipal, supervisionar os serviços da Secretaria junto com os demais membros da mesa diretora, manter a observância dos preceitos regimentais. Nono, assinar e despachar matérias dos expedientes que lhe forem distribuídas pelo presidente. Artigo 20º. Compete ao segundo secretário auxiliar o primeiro secretário no desempenho de suas atribuições, quando da realizações das sessões plenárias, bem como substituí-lo na sua ausência, licença ou impedimento. Parágrafo único. O terceiro e quarto secretários terão competências para substituir, nas ausências e impedimentos, o primeiro e o segundo secretários. É isso aí, galera. Essa foi nossa segunda aula do Regimento Interno da Câmara Municipal de Goiânia. Um abraço do professor Chagas, foco, fé e determinação. Fiquem todos com Deus. Valeu!